O Flamengo, segundo o meu parceiro Everton Guimarães, lá de Belo Horizonte, Flamengo de olho num jogador que hoje está no Cruzeiro, é o Matheus Pereira. E do outro lado, você tem o Arrascaeta, você tem Pedro, tipo, você sabe que uma bola... Eu lembro de um jogo, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, eu tava assistindo, cara, o jogo tava totalmente travado até os 30 minutos, o Arrascaeta pegou a bola aqui na pontinha e colocou a bola na gaveta, é isso? O Flamengo é muito forte, gente, pra gente chegar e falar assim, quem é favorito contra ele? Boa noite, nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo pra atualizar vocês sobre o Mercadão da Bola do Flamengo e sobre essa grande partida que o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras domingo, lá no Allianz Parque. Galera, o Flamengo quer contratar o meio-campista que está no Cruzeiro, mas pertence ao Hilal, e tem outro jogador também circulando na Gávea. Vou trazer também todos os detalhes desse jogão entre Flamengo e Palmeiras. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver um conteúdo top a partir de agora. Mas antes, nação, já se inscreva no canal, deixa o like e vamos pro vídeo que está espetacular. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, vou começar falando do Peterson. A gente trouxe uma informação aí, uma atualização, porque hoje, sexta-feira, dia 19 de abril, encerra a janela de transferência doméstica, ou seja, aquela janela de jogadores aqui no Brasil que podem mudar de clube. E fecha às 19 horas e dificilmente o Peterson deixará o Atlético Paranaense. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele pertence ao Flamengo, está emprestado ao Atlético Paranaense, mas depois ali de alguns dias ele acabou sendo afastado pela diretoria por um ato de indisciplina, chegando atrasado a treino. Continua afastado, fora dos planos da diretoria do Furacão. O Furacão queria devolver o Flamengo não aceitou, e aí os empresários tentaram uma solução, ele ser emprestado para um outro clube aqui do futebol brasileiro. Vários clubes conversaram com o Flamengo, um deles o Avaí, mas não chegaram a acordo com o Flamengo. E eu publiquei o seguinte nas minhas redes sociais. Peterson não deve sair do Atlético nessa janela doméstica, que fecha hoje às 19 horas. O atacante está afastado no Furacão por ato de disciplina e continua fora dos planos da diretoria. Os empresários do jogador tentaram fazer com que o atleta fosse emprestado pelo Flamengo para outro clube. Algumas equipes abriram conversas e tentaram a contratação de Peterson, mas encontraram dificuldades no acerto com o Flamengo por conta das exigências do Flamengo. Um dos pedidos, por exemplo, era que o Flamengo poderia pedir o retorno do atleta a qualquer momento, além de outras exigências como um empréstimo sem taxa de vitrine em caso de venda do atacante durante o empréstimo. Com isso, os clubes, um deles o Avaí, não aceitaram e preferiram não fechar a operação. Ou seja, Peterson continuará no Atlético afastado pelo menos até julho, quando abre a próxima janela de transferência. E vale ressaltar, o entendimento do Flamengo é que isso tudo está acontecendo porque o jogador vacilou fora de campo e não pode fazer qualquer negócio porque o atleta está afastado. O Atlético tentou devolver Peterson ao Flamengo, que não quis aceitar. O contrato não obriga o Flamengo a receber o jogador de volta. Enquanto isso, o jogador está lá e quem está pagando o salário dele é o próprio Atlético Paranaense. Outra coisa, galera, vamos mudar de assunto aqui, falar do volante Alan, porque ele deu uma entrevista à Flá TV e disse que já vai chegar no seu ápice no clube. Rapaz, gostei da declaração. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu não estava feliz com essa situação, ele jogando mal e tal, e já era fã do Tite antes de conhecê-lo pela história. Todos os meus amigos que já trabalharam com ele falam bem dele. E agora sou mais fã ainda porque é um cara humano, entende o lado do jogador e o que ele fez por mim, eu tenho muito a agradecer a ele pela paciência. Porque era muito fácil ele chegar e falar assim, olha, você não está rendendo, não me serve, vamos trocar. Ele não quis saber o porquê, entendeu, esperou e agora a gente está colhendo frutos. Tenho muito a agradecer a ele e seguir evoluindo. Já já eu chego no meu ápice, que foi com a camisa do Atlético Mineiro, obviamente, tanto é que fez o Flamengo investir aí 9 milhões de euros para tentar a contratação. Para contratar esse jogador junto ao Atlético Mineiro. Vamos falar agora do Everton Cebolinha, galera. Vocês já viram aí nas outras redes sociais que a gente publicou. Everton Cebolinha não tem lesão, tá? Os exames não constataram lesão, apenas um edema. Mas o jogador dificilmente terá condições de atuar contra o Palmeiras no domingo, porque vai ter que fazer tratamento ali no local da lesão, do edema, enfim.
Eu sei que muita gente diz que edema na lesão, mas tem um edema ali, que é no local do tornozelo direito, tendão direito, ele está sentindo dores ali, então ele vai ter que fazer um tratamento intensivo, mas diante do Palmeiras, aí dificilmente ele terá condições. O lado bom é que o Flamengo tem o Bruno Henrique para atuar pela ponta esquerda, e aí você bota, obviamente, o Luiz Araújo para atuar pela ponta direita. Mas eu considero um baita desfalque, um jogador que estava sendo importantíssimo, independentemente se ele seria titular ou não, seria Bruno Henrique ou não, mas a gente tem que pensar que é um jogo extremamente difícil contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Inclusive, por ser grama sintética, faz com que o departamento médico tenha até um pouco de receio em forçar a entrada do Everton Cebolinha. Mas óbvio que vai fazer falta, estamos falando de um duelo muito difícil para o Flamengo. E por falar nesse duelo, Rodolfo Landim apareceu em um vídeo aí divulgado pelo parceiro Paparazzo Rubro-Negro, explicando a visão do clube sobre a fala do Tite, que repercutiu bastante, sobre poupar ou não, e falando, dando uma cutucada no Palmeiras. Ele disse o seguinte: vamos ter que subir para 4.000 metros de altitude, que ele está se referindo ao jogo contra o Bolívar na próxima semana. 4.000 metros de altitude para jogar na Bolívia 3 dias depois do jogo contra o Palmeiras. Então, cara, você tem que fazer escolhas e tem que ir usando o teu plantel e administrando o plantel. No fundo, o que eu acho que o Tite quis dizer ali, e que para mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar, vamos dizer assim, a escalação dos jogadores de acordo com os campeonatos, e tentando priorizar alguma coisa. Ao continuar o raciocínio, Landim citou como exemplo a derrota do Palmeiras por 1-0 para o Internacional na última quarta na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão, e ainda alfinetou o Alviverde com relação ao palco do jogo contra o Flamengo. Porque para jogar em casa o Palmeiras vai abrir mão de um setor da arquibancada, onde terá o palco do show da banda Soeto, que acontecerá na véspera do duelo. Ele disse o seguinte, o Rodolfo Landim: então é o seguinte, vou ter um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas o próximo já é um gramado duro. Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou resguardar um pouco mais para botar contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, num gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem, quarta-feira, e perdeu, mas perdeu em Barueri. Não perdeu no gramado sintético. Com a gente, eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? Risos. A gente sabe que tem uma desvantagem. Então, Rodolfo Landim aí, dando uma cutucada no Palmeiras, querendo dizer que o Palmeiras vai jogar na grama sintética, mesmo tendo uma parte da arquibancada fechada, por ser grama sintética, e dificultar a vida do Flamengo e tentar tirar proveito disso. Landim, assim, vou dar a minha opinião. Se o Palmeiras fez isso, beleza, estratégia deles. Eu acho que o Flamengo tem que pensar na sua estratégia também, ponto final. Não tem isso de que o Palmeiras está certo, está errado, não. O Palmeiras não está errado. Está utilizando da sua grama sintética, que é permitido pela CBF, para poder jogar contra o Flamengo. E é isso. O Flamengo hoje é o maior rival do Palmeiras no futebol brasileiro, assim como hoje o Palmeiras é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro. E o Palmeiras vai tentar tirar proveito. O Abel Ferreira já começou o discurso dele de jogar pressão para cima do Flamengo, falando que o Flamengo tem o maior investimento, o que eu discordo totalmente, porque se a gente for analisar elenco por elenco, o elenco do Palmeiras é extremamente caro também. Se o Flamengo for um pouquinho mais, é um pouco mais, tem uma margem ali, mas nada que faça o Flamengo ter o favoritismo completo, nada disso. O Abel Ferreira está jogando como sempre faz, tá certo ele é um cara que sabe fazer isso muito bem, mas é um duelo extremamente difícil. Eu, na minha opinião, assim, para mim não tem favorito. Não tem favorito. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. É o famoso tudo pode acontecer. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo, segundo o meu parceiro Everton Guimarães, lá de Belo Horizonte, Flamengo de olho num jogador que hoje está no Cruzeiro, é o Matheus Pereira. Vou até pegar os dados dele aqui, ao vivaço, para vocês verem. Ele não pertence ao Palmeiras, tá? Ele está emprestado ao Palmeiras. Ele está emprestado pelo Al-Wada, pelo Al-Hilal, desculpa, nossa, é tanto Al aqui lá no mundo árabe. Ele está emprestado pelo Al-Hilal ao Cruzeiro até o meio dessa temporada. O Cruzeiro tem uma opção de compra desse jogador. E segundo meu parceiro Everton Guimarães, jornalista super conhecido, inclusive um abraço para ele, o Flamengo está de olho nesse jogador. E aí o Cruzeiro tem essa opção de compra, a ver se o Cruzeiro vai exercer a compra ou se o Flamengo
vai querer contratar esse jogador de maneira definitiva caso o Cruzeiro não faça a compra. Lembrando que o Cruzeiro, embora seja SAF, mas não é um clube que está fazendo investimentos pesados, não. É um volante que atua como meia também, tem 27 anos, pertence ao Al Hilal, tem boa passagem pelo Sport de Portugal, tem passagem também pelo futebol inglês, tem passagem pelo Al-Wahda também, do mundo árabe, futebol alemão. Tal, beleza. O Flamengo repetiu muito time, o Palmeiras não. O Flamengo teve o acréscimo do De La Cruz e o Palmeiras do Aníbal, e eu acho que são dois jogadores que caíram assim, sabe, como uma luva. O Flamengo tem a questão ainda do Tite, que eu vejo sim uma resistência, como diz o Mauro, eu enxergo Mas que... de torcida? De jornalistas? De onde? Não, de torcida. Jornalista, sei lá, não sei. Aí cada um. Mas o torcedor... Tem os dois, viu? Então... Tem jornalista Não torcedor. bota em maus lençóis, né? Tem jornalista Cada um. torcedor, né? Mas tem assim, tudo. e eu entendo, porque o Flamengo culturalmente ele tem um DNA de jogar com bola, de ir pra cima. E o Tite, muita gente ainda olha pro Tite lá de trás, acha que o Tite é retranqueiro. Vai administrar assim, resultado. É isso, entendeu? Então, assim, eu acho que até comparar os anos dos dois times, eu acho que o que é certo é o que a gente falou. Acho que nenhum dos dois está no seu teto. Agora, eu não bom que não esteja, porque tá muito no começo do Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho que são dois times que não dá pra você subestimar. O Palmeiras é um time extremamente encardido, num bom sentido. O jogo tá amarrado e tal. É um time que joga numa concentração. Como é que é a frase? O Mauro tem uma frase que é ótima pra definir isso que você falou. Como é que é a frase que você fala do Joga Palmeiras? Quando Quando joga mal, empata. É isso, é isso. E o Palmeiras é um time capaz de, num jogo amarrado, numa bola parada, arrumar um gol. É um time que joga numa concentração muito alta o jogo inteiro. Sim. E do outro lado, você tem o Arrascaeta, você tem Pedro, tipo, você sabe que uma bola... Eu lembro de um jogo, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, eu tava assistindo, cara, o jogo tava totalmente travado até os 30 minutos, o Arrascaeta pegou a bola aqui na pontinha e colocou a bola na gaveta, é isso. Você deu um espacinho desse tamanho. Então, assim, é um jogo de muito detalhe, assim, é um jogo à parte do campeonato. Sim, claro. E são duas equipes com uma capacidade muito grande. Então, se nós ficar no muro, fã de esportes, perdoa nós. porque, já É uma vem. final, é uma final do Oh, Campeonato Brasileiro da terceira rodada. Não, mas é Um difícil. jogo de final na terceira rodada. Não é- Que legal que seja assim. Por conta da força do adversário, não dá pra falar, não, o Palmeiras, é claro, é favorito, tá jogando em casa. Por sinal, vai jogar com menos torcida do que poderia, por causa desse show, né? Vai ter 25% a 30% da sua capacidade reduzida, vendeu 20 e poucos mil ingressos até agora, deve vender uns 30 pelo menos, né? Então, claro que a torcida Não vão vai os ser... 42. Não vão, porque a parte lá do show vai ser fechada, enfim, atrás do palco ali. Mas mesmo assim, 30 mil pessoas lá é bem melhor do que estar em Barueri, né? Que o Abel não gosta e tal. Então vai ter essa força. Mas o Abel não gosta e tal. Então vai ter essa força. Mas o Flamengo é muito forte, gente, pra gente chegar e falar assim: quem é favorito contra ele? Nação rubro-negra. Flamengo pode estar fechando com duas contratações bombásticas. Uma seria a maior contratação da história, que eu tô falando de nada mais e nada menos do Thiago Alcântara. Muito bom de bola. Jogador que o Flamengo já sondou em algumas temporadas. É claro, está vivendo num momento de lesões, não está em tão alta na Europa como antes. Só que assim, é um atleta que o Marcos Braz, junto com o Landim, acreditam que pode ter sucesso nessa negociação. A diretoria rubro-negra está trabalhando na surdina para tentar fechar o mais rápido possível com esse jogador, que assim, tentou no começo do ano, sabe? Só que o salário do Thiago Alcântara é muito alto, é isso que tá pegando. Só que os diretores do Flamengo acreditam que assim, pode tentar convencer o jogador a dar uma diminuída no salário e vir jogar aqui no Flamengo, até porque é um próprio sonho do Thiago Alcântara, que assim, pra mim, dispensa comentários. É um jogador super inteligente e chegaria pra agregar muito do meio pra frente, sabe? Onde ele com a bola nos pés, ele é gênio, tem aquele passe qualificado. Eu quero saber de vocês. Vocês aprovam essa contratação? Vocês acham que o Thiago Alcântara seria uma boa? Sim ou não? Já comentem aqui abaixo. E agora quero falar do meio-campista Matheus Pereira. Isso porque o Flamengo quer dar chapéu no Cruzeiro e quer contratar esse jogador que é do Al Hilal. Ele está emprestado ao Cruzeiro, só que pertence ao Al Hilal. Canhotinho, 27 anos, muito bom de bola. Flamengo já está trabalhando quanto tempo para tentar sacramentar essa negociação o mais rápido possível. Esse jogador
Matheus Pereira pode jogar tanto centralizado na vaga do Arrascaeta, como também na vaga do Luiz Araújo. É um jogador de múltiplas funções. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso no Mengão. Então é isso, nação. Gostaram do conteúdo? Então se inscreva no canal, amassa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!